faria se você tivesse um filho que, por conta de um trauma, decidiu não ir mais para a escola? Ou, melhor, nem consegue mais ir para a escola? Hoje eu vou contar para vocês sobre um caso clínico de uma criança de 11 anos. Essa criança morava na área rural e com um determinado momento teve que ir para a escola na cidade. Na escola ele se deparou com pessoas diferentes dele, pessoas que tinham um poder aquisitivo maior e se vestiam melhor, faziam viagens. Ele começou a se sentir com baixa autoestima, passou a ter inveja das crianças, passou a ter um mal-estar. Um dia ele estava esperando um amiguinho para voltar para casa, porque ele sempre voltava a pé com essa criança que morava na vila onde ele morava. E encontrou um garoto que acabou brigando com esse garoto e esse garoto acabou dando um murro nele. Ele caiu no chão, bateu a cabeça e ficou 30 minutos atordoado. A partir desse trauma, ele não quis mais voltar para a escola. E detalhe importante, todas as vezes que os pais queriam levá-lo à escola, todas as vezes que os pais pediam para que ele fizesse lição de casa, ele desmaiava. O que você faria se você fosse mãe dessa criança? Essa criança que eu acabei de relatar se chamava Carl Gustav Jung. Ele nasceu no dia 26 de julho de 1875, em uma cidade na Suíça, e ele morava com seus pais e com uma irmãzinha que era 9 anos mais jovem que ele. Ele teve um primeiro irmãozinho, o mais velho, 2 anos antes dele nascer, mas essa criança morreu com poucos dias de vida. Então, ele só tinha essa irmã. O pai dele era um pastor protestante e a mãe dele era filha caçula de um pastor também da Basileia. Com 3 anos, o Jung teve o primeiro sonho dele, muito importante, que o seguiu pela vida toda. Ele sempre se lembrava de um sonho que ele teve aos 3 anos. E ele seguiu a vida tentando refletir e tentando compreender aquele sonho. 25 anos mais tarde, ele compreendeu o significado do sonho dele, porque ele era uma pessoa que fazia muita reflexão a respeito do mundo interno dele. A vida interna dele era extremamente rica. Ele vivia entre reflexões, pensamentos, brincadeiras. Ele fazia tudo muito internamente. Ele tinha uma alta reflexão a respeito do mundo interno dele. Tanto é que muitas coisas que aconteciam na vida dele, ele até esquecia. Coisas da vida, do cotidiano, vida externa, o mundo externo dele, muitas coisas ele esquecia. Mas da vida interna dele, ele estava sempre atento, sempre tentando decifrar o que acontecia com ele. Ele não tinha uma admiração muito grande pelo pai dele. O pai dele era um pastor protestante, que era formado em filosofia, mas era um pastor que todas as vezes, era uma pessoa que todas as vezes que ele questionava, que ele queria saber mais, o que ele acreditava, por que ele acreditava, ele sempre teve uma resposta vaga. Isso fazia com que Jung não tivesse uma admiração por ele, porque ele não tinha, ele não procurava resposta. Ele ficava muito naquele mundo onde ele fazia o papel dele sem muita reflexão. E o Jung, como vocês podem perceber, era uma criança que desde muito cedo já fazia perguntas a respeito de quem ele era, de onde ele veio, o que ele está fazendo. Ele era uma criança muito introvertida, ele era uma criança sensível, mas era uma criança solitária, era uma criança que gostava muito de brincar sozinho. Ele construía torres de blocos de madeira, de cubos. Ele desenhava muito, ele enchia os cadernos de tinta, de manchas de tinta, e depois ficava dando interpretação
que parecia aquilo, até a gente pode lembrar do Rocha, né? O pai dele ensinava latim, então o pai dele ensinava algo técnico. A mãe dele era uma mulher curiosa, porque embora ela fosse uma filha de pastor, ela adorava histórias sobre religiões místicas da Índia. E ela passava todas essas coisas para ele, ela contava histórias para ele. E ele adorava os símbolos, adorava a simbologia, adorava tudo que a mãe contava. E como ele era uma criança muito criativa, imagine a mãe dele contando todas essas histórias para ele. Ele ficava muito mais alimentado em relação a tudo isso. Ele tinha algumas brincadeiras, por exemplo, de manter uma luz, uma fogueira acesa dentro de um muro, onde ele ficava sempre alimentando aquilo, e outras crianças também podiam brincar com ele, mas ele é que cuidava. As crianças brincavam trazendo, por exemplo, madeira para alimentar o fogo, mas ele é que cuidava daquele fogo. Então ele tinha rituais, ele fazia sempre alguns rituais interessantes, onde ele fazia interpretação sobre aquilo. Tinha uma pedra em frente a esse muro, e ele pegou essa pedra e ela virou um tipo de um talismã. Ele guardava essa pedra com ele. Em todo lugar que ele ia, ele levava essa pedrinha no bolso. Às vezes ele sentava em cima de uma pedra e ele dizia: eu tô sentado em cima dessa pedra, ou a pedra que está falando? Quem é essa pessoa que está sentada em cima de mim? Então, veja, ele filosofava com 10 anos, ele trazia filosofia para a vida dele e para todas as questões que passavam dentro dele, né, nos pensamentos dele. Aos 10 anos, ele construiu um homúnculo. Homúnculo é um homenzinho, ele tinha 6 centímetros de altura, ele construiu com barro, ele guardava isso no sótão, ele pintava, ele pôs roupinha, ele cuidava desse bonequinho dele, e todas as vezes que tinha alguma insegurança infantil, ele ia conversar com o hominho. Esse hominho, ele desenvolveu uma linguagem própria para falar com esse homenzinho. Então, ele inventou a linguagem, olha que interessante. Ele colocava o hominho dentro de um estojo, que era a cama do hominho, e guardava esse homem sempre num lugar para conversar, para coisas que ele gostaria de explanar, coisas do mundo interno dele, que eram os segredos dele e que ninguém sabia, né? Todas as coisas dele. 25 anos depois, e ele escrevia, ele colocava para esses homenzinhos uns escritos e colocava do lado desse homenzinho, e isso significava a biblioteca desse homenzinho. E 25 anos depois, ele leu sobre os aborígenes da Austrália e descobriu que eles costumavam gravar seus relatos míticos naquelas pedras, e ele observava que muitas coisas que ele fazia quando criança tinha relação com rituais desses aborígenes. Então, olha que interessante, né? Daí vai nascer o inconsciente coletivo, mas que a gente vai falar sobre isso em outra ocasião, no próximo vídeo. Bom, Jung é o pai da psicologia analítica, ele se tornou um psiquiatra e ele sempre diz que a terapia deve focar na história do paciente e não no sintoma, porque o sintoma veio a partir da história. E é ali que a gente vai saber sobre o segredo do homem, né? O que faz com que ele traga o sintoma para si. Assim, o sintoma nada mais é do que o corpo falando de algo que o inconsciente, que a gente não está dando conta, no sentido de que você não está passando para o consciente algo que está realmente tendo que ser resolvido na tua vida, então isso é manifestado como sintoma. Voltando ao caso clínico,
O Jung teve essa questão quando criança. Mas foi algo, não foi algo inconsciente esse desmaio dele. Foi, mas ele sabia o que ele estava fazendo. Ele desmaiava de verdade, mas ele estava realmente sabendo que ele estava tendo um ganho, que a partir do momento que ele desmaiasse, ele ia arrumar uma desculpa para não frequentar mais a escola. Porque como era um ambiente que ele não se sentia confortável, então ele decidiu fazer isso. Desmaiar para arrumar uma desculpa para que ele não mais fosse à escola. Só que um dia ele ouviu o pai dele conversando com alguém, um amigo, no jardim de casa, dizendo que não sabia o que ia fazer com o Jung. Porque o Jung era uma criança que não ia dar em nada. Porque afinal, imagina, desmaiando toda vez que fosse para a escola. Então, eles já tinham feito várias consultas. Ele ouviu o pai dizendo que já tinha gastado todas as economias dele com médicos e os médicos não descobriam que o Jung tinha. Então, ele achava que o Jung não ia servir nem para ser pastor, nem para dar continuidade na história do pai, o que o pai fazia. O Jung não ia conseguir nem ser pastor. E Jung ficou muito mexido com isso. Ele ficou altamente incomodado com isso, porque aí ele percebeu que ele não ia conseguir nem ser uma pessoa como o pai, que é uma pessoa que afinal não admirava. E a partir disso ele foi fazer uma experiência com ele. Pegava os livros, começava a ler e desmaiava. Aí quando ele despertava, ele voltava a ler o livro e desmaiava. Ele desmaiou algumas vezes, mas teve um momento em que ele não desmaiou mais e ele continuou. Imagina uma criança com 11, 12 anos fazendo essa experiência com ela mesma. E a partir disso, ele ficou muito mais forte porque ele percebeu que ele era muito mais do que um menino pobre, um camponês, um menino da fazenda, sem recursos. Ele percebeu que ele era muito mais do que aparecia. Ele era um ser com uma vida interna muito rica e que ele podia dar vazão a isso. Até o próximo vídeo.